Olá, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, basta clicar no ícone do livro aqui embaixo para que você se inscreva no canal e também ative o sininho para que você receba as notificações dos vídeos que constantemente são disponibilizados aqui para os senhores. No vídeo de hoje eu vou tratar com os senhores a respeito de uma decisão que foi noticiada no site do STJ ontem. Nós estamos aqui falando em meados de agosto de 2018, o julgamento de um recurso especial que trata sobre plano de saúde coletivo. Então é um tema que eu acho bastante interessante, e mais interessante ainda a solução adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. Então vamos devagar com um ponto. Eu vou colocar maiores considerações aqui na descrição do vídeo, a ementa do julgado e os principais pontos do julgado, também as minhas considerações. Eu estou falando do recurso especial 1.638.280 do Rio Grande do Sul, RESP 1.638.280 RS. Relatoria da ministra Nancy Andrighi, julgado à unanimidade pela terceira turma do STJ. Tá? Antes de tecermos considerações a respeito das questões jurídicas do julgado, vamos compreender os fatos subjacentes àquela demanda. Então, quais foram os fatos? Deu-se a contratação em junho de 2009 de um plano de saúde coletivo por uma sociedade empresária familiar. Uma sociedade empresária composta por 3 membros de uma família, um casal, marido e mulher, e uma filha. Além de ser uma sociedade empresária familiar, ela era também microempresa. Em junho de 2013, ou seja, 4 anos depois, com todas as mensalidades pagas pontualmente, essa sociedade empresária foi notificada da rescisão unilateral e imotivada pela Unimed, que viria a ser a ré na demanda, a operadora do plano de saúde. Rescisão unilateral e imotivada, sem que a operadora oferecesse qualquer alternativa. Nós veremos que essa é uma previsão constante de uma resolução normativa da ANS, e a legislação autoriza. No entanto, o caso concreto ele é ainda mais tormentoso, porque o pai, um desses beneficiários, o marido, o pai, ele tinha sofrido um traumatismo craniano e ele estava internado no hospital passando por um tratamento médico. Então a operadora queria cancelar o plano de saúde no meio do tratamento, de forma unilateral e motivada, sem que eles tivessem parado de pagar, enfim. Em agosto de 2013 foi ajuizada demanda solicitando uma obrigação de fazer a manutenção do plano de saúde. Foi concedida a tutela antecipada pela manutenção. Depois sobreveio a sentença condenatória que confirmou a tutela antecipada, obrigando a Unimed a manter o plano em favor da sociedade empresária familiar. Aí houve a apelação da Unimed e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reformou a sentença. Reformou a sentença sob o argumento de que é direito da operadora cancelar, suspender ou cancelar imotivadamente, desde que cumpra alguns requisitos, e nós veremos, e no caso, em tese, foi cumprido, o plano de saúde. E aí veio, então, o recurso especial
para que fosse reformado esse acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e com isso fosse restabelecido o plano de saúde, tá certo? Então esses são os fatos. De acordo em relação ao direito, o que nós temos que falar? A lei de regência do plano de saúde, a lei do plano de saúde é a lei 9656 de 98. A lei que regula os planos de saúde, seguros privados e assistência à saúde. Essa lei do plano de saúde, lá no artigo 17A, salvo engano, ela autoriza a agência reguladora, a ANS, a regulamentar critérios como vigência, prorrogação, renovação, suspensão, rescisão, por meio de resoluções. E aí nós temos a resolução, dentre várias resoluções da ANS, nós temos a resolução normativa de número 195 de 2009 da ANS, que trata especificamente dessa possibilidade de suspensão / rescisão do contrato. Bom, quando a gente fala dos tipos de plano de saúde, vai ser importante para considerar as hipóteses de suspensão. Os tipos de plano de saúde, nós temos a modalidade individual ou familiar e temos a modalidade coletiva. O plano de saúde coletivo, por sua vez, pode ser coletivo empresarial ou coletivo por adesão. O coletivo empresarial é aquele em que o plano de saúde é feito por uma empresa interposta para os seus funcionários específicos. O plano de saúde coletivo por adesão, ele é feito para uma categoria. Então, por exemplo, a OAB contrata para todos os advogados, qualquer um que venha a ser advogado. Então é algo mais difuso do que o coletivo empresarial, tá certo? Então temos o plano de saúde individual e o plano de saúde coletivo. O plano de saúde coletivo se subdivide em coletivo empresarial e coletivo por adesão. Pois bem, nessa resolução de regência a respeito da rescisão, e é aqui o que mais nos interessa, e também se aplica ao critério de suspensão, a ANS não autoriza a suspensão / rescisão dos planos de saúde individuais ou familiares. Isto é vedado pelo artigo 18, inciso 3º dessa resolução normativa da lei do plano de saúde. Na verdade, o artigo 13, inciso 2º, me perdoem, artigo 13, inciso 2º da lei do plano de saúde. O artigo 13, inciso 2º da lei do plano de saúde veda a rescisão unilateral dos planos de saúde individuais ou familiares. Quanto aos planos de saúde coletivo, não tem previsão na lei do plano de saúde. Então, a resolução da ANS autoriza, admite e estabelece alguns requisitos. Quais são esses requisitos? Então, veja, o plano de saúde coletivo, seja o empresarial, seja o coletivo por adesão, admite, senhores, rescisão unilateral e imotivada pela operadora do plano de saúde. Basta que ela cumpra 3 requisitos. Quais são os 3 requisitos? Primeiro requisito, que haja cláusula expressa no contrato. Isso é mole para eles. É só botar no contrato. O contrato é de adesão mesmo. Então, fácil. Certamente que haverá esta cláusula prevista nos contratos que os senhores, porventura, assinarão nos contratos coletivos de adesão que vierem a fazer, vierem a assinar. Segundo requisito para que a operadora do plano de saúde possa vir a rescindir unilateralmente o contrato. Segundo requisito é que já tenha passado 12 meses de vigência do contrato. E lembrem-se que no caso que nós estamos analisando tinha 4 anos, então já tinham passado 12 meses. Terceiro requisito, que ela notifique
o segurado com 60 dias de antecedência. E eles fizeram isso. Notificaram e dali a 60 dias depois, enquanto o rapaz estava no tratamento, suspenderam, né? Rescindiram o contrato. E aí, enfim, esse é o plano, esse é a base normativa que nós temos. E aí, enfim, diante dos fatos e desse direito, veio o recurso especial. O recurso especial alegou basicamente afronta aos artigos 421, 422, 423 do Código Civil. 421 é o que determina a interpretação de acordo com a função social. 422 é o que determina a interpretação de acordo com a boa-fé, os contratantes. 423 é o que determina que nos contratos de adesão a interpretação se dê da forma mais favorável ao aderente. E da mesma forma temos o artigo 47 do CDC. Também se alegou no recurso especial afronta ao artigo 13, inciso 2º da Lei do Plano de Saúde, a Lei 9656 de 98, que veda, como lhes disse, veda a rescisão, mas para os contratos individuais ou familiares. E aquele contrato assinado especificamente naquele caso foi um contrato coletivo empresarial para uma sociedade empresária formada por 3 membros, um casal e uma filha. Como é que foi o julgamento do recurso especial pelo STJ? Basicamente, a ministra Nancy Andrighi, acompanhada pelos ministros que compõem a terceira turma, ela reconheceu a primazia dos fatos. Então ela pontuou ser muito importante a circunstância de que se trata de uma sociedade empresária que é microempresa, constituída por um núcleo familiar, apenas 3 integrantes que compõem uma família, um casal e um filho, e não pode, portanto, ser comparada a uma pessoa jurídica que tenha a mesma força da operadora do plano de saúde, porque a lógica por trás de toda essa sistemática do plano coletivo, tanto o empresarial quanto o plano coletivo por adesão, é a força que eventualmente as pessoas jurídicas possam vir a ter, de negociar e de vir a se defender ou defender os seus empregados, os seus usuários em juízo. E neste caso ficou latente a hipossuficiência da pessoa jurídica. Na verdade, ficou reconhecido ali que tratava-se de uma questão meramente formal, porque na realidade a prática demonstra que há uma grande dificuldade, porque as operadoras não comercializam mais os planos de saúde na modalidade individual, porque para eles é muito mais vantajoso o comércio na modalidade coletivo, já que é mais na questão de dirigismo contratual, o Estado intervém menos na modalidade coletiva. Então eles não disponibilizam a modalidade individual e muitas pessoas acabam constituindo sociedades empresárias só com a finalidade de poder contratar. E isso foi reconhecido no julgado. Então, o que se reconheceu, e eu acho isso muito importante, foi uma interpretação teleológica da lei do plano de saúde. Então, o que acabou prevalecendo no caso? Atribuiu-se, vejam bem, atribuiu-se àquela sociedade empresária familiar o tratamento previsto na lei do plano de saúde à modalidade plano de saúde individual / familiar. Porque o que ficou assentado é que formalmente, tratava-se de um plano de saúde na modalidade coletivo e empresarial, mas substancialmente, materialmente, era um plano de saúde na modalidade familiar. Uma sociedade empresária por 3 membros, pai, mãe, filho. Então, acho um julgado relevantíssimo, muito importante. Um outro ponto. A ministra Nancy Andrighi ainda pontuou que, se não fosse por isso, a circunstância dos fatos ainda demonstra que, mesmo que não fosse por nenhum desses argumentos,
como um dos beneficiários estava no meio de um tratamento importantíssimo de traumatismo craniano, ele estava até em estado vegetativo, havia prova nos autos de que teve que ser movido uma ação de interdição, ele não conseguia expressar os seus sentidos. Enfim, mesmo que não fosse por nenhuma dessas razões, haveria ali um abuso de direito da operadora de plano de saúde de, nessas circunstâncias, pretender cancelar, rescindir, portanto, o plano de saúde. Então, houve a aplicação do artigo 13 da Lei do Plano de Saúde, que, em tese, só pode ser aplicado aos planos individuais / familiares, mesmo que, formalmente, aquele plano de saúde concreto tenha sido contratado na modalidade coletivo empresarial. Tá certo? Então fiquem atentos, não é o primeiro julgado do STJ nesse sentido. Eu vou colocar aqui na descrição também um outro julgado, se não me engano, que é o recurso especial 1.701.600 de São Paulo, RESP 1701.600 de São Paulo, que também vai nesse sentido de reconhecer a primazia dos fatos e conceder um novo tratamento aí a respeito dos julgados sobre esses planos de saúde coletivo, tanto por adesão quanto coletivo empresarial. Tá certo, senhores? Então fiquem todos com Deus, espero que tenha sido útil, proveitoso aos senhores. Se possível, curtam o vídeo e ajudem aí a compartilhar. Um abraço e até a próxima.